Olá, fenômenos! Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje, por solicitação de um seguidor nosso, Carlos Gomes, nós vamos comentar um pouquinho dos livros que eu uso, os livros que eu recomendo para estudar termodinâmica, transferência de calor e mecânica dos fluidos. Então, como você já sabe, você já viu o vídeo da minha trajetória, eu já lecionei para engenharia química, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de produção e engenharia civil. Principalmente esses assuntos, né? Mecânica dos fluidos, termodinâmica e transferência de calor. Então a ideia hoje é mostrar um pouco o que eu procuro, o que eu acho de interessante, qual é a bibliografia que eu recomendo para vocês iniciar nessas áreas. E vamos começar então por mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos tem muitos títulos disponíveis no mercado. O mais famoso é o Fox McDonald, que é muito bom, é excelente, porém tem livros similares também. E um deles eu gosto de usar, um autor eu gosto de usar, por quê? Porque ele tem livros muito bons em termodinâmica, em mecânica dos fluidos, em transferência de calor. Então a ideia de adotar esse autor é porque a terminologia nesses três temas é parecida, né? E os assuntos são complementares, então ele sempre traz alguma coisa que pode contribuir para o estudo das outras disciplinas, tá? E é esse sujeito aqui, esse livrinho aqui de mecânica dos fluidos. Esse cara é o Cengel, certo? Começa com C cedilha, ele é turco, certo? Ou de ascendência turca. Você sabe muito bem que no português o C cedilha não vem antes do E e nem do I, né? E muito menos começando palavras. O C cedilha nas línguas latinas vai começar a palavra em francês apenas, certo? Em português não começaria de jeito nenhum. No entanto, o sujeito é turco, certo? Então, esse é o Cengel. Esse é o livro de mecânica dos fluidos. Ele é muito bom porque ele vai pegar, além da parte de fundamentos de mecânica dos fluidos, tem muitas coisas de máquinas de fluxo e também tem transporte de fluidos em canais, que é muito importante para a engenharia civil. Bom, então além de cobrir os tópicos básicos de mecânica dos fluidos, ele também fala de canais e também de máquinas de fluxo e também dá uma introdução à fluidodinâmica computacional. Tá? Esse é um livro de mecânica dos fluidos que é muito bom. Um outro livro que é bastante interessante, sobretudo para um curso básico introdutório à mecânica dos fluidos, é esse aqui, o Brunetti. O Brunetti, ele, muito embora muitos tópicos não sejam abordados com a mesma profundidade do Cengel ou do Fox, por exemplo, ele tem uma grande vantagem, é que a maioria dos problemas são aplicados e todos os problemas têm resposta, o que não acontece nos demais. Então, quando você vai estudar por conta própria, você resolvendo os problemas, você já sabe a resposta do que vai acontecer. Muitos outros títulos, infelizmente, não fazem isso, né? Então, ele é muito bom para um curso introdutório de mecânica dos fluidos. Detalhe, ninguém está me pagando nada para eu recomendar esses livros, eu só estou fazendo esse serviço por atenção aos nossos internautas. Ainda seguindo em mecânica dos fluidos, né? E aí eu posso comentar para vocês um livro que fala tanto de mecânica dos fluidos como transporte de calor, como transporte de massa, que é o Welch. O Welch, eu tenho uma edição em inglês dele. Também é um livro que merece, como ele está abarcando os três processos, né, de transferência de quantidade de movimento, transferência de calor e transferência de massa, ele é recomendável para cursos introdutórios. Ele não é para cursos aprofundados, mas é bastante interessante, sobretudo para cursos que têm as três matérias, né? Tem um curso introdutório das três matérias. Então aí você vai ver conservação da massa, você vai ver segunda lei de Newton, etc., né? Vai ver fundamentos de transferência de calor, fundamentos de transferência de massa e assim por diante. Falando da transferência de calor, como eu já tinha dito para você, que eu gosto bastante do Cengel, ele tem um baita de um livro super completo de transferência de calor e massa, que é uma abordagem prática, segundo ele, também adequada para cursos de engenharia mecânica e engenharia química, engenharia elétrica, que precisam dessa disciplina de transferência de calor,
certo? Então aqui ele fala muito de condução, convecção, radiação e quando tem mudança de fase, como todo título de transferência de calor deveria abordar. Também esse livro fala de métodos numéricos para resolver problemas de transferência de calor. Então ele faz uma introdução bastante interessante com a diferenças finitas, né? E que é uma coisa bastante básica no estudo da transferência de calor. Então aí fica mais a recomendação. Como eu falei para você, o Chengel tinha aquele título de mecânica dos fluidos e tem esse título de transferência de calor. E não poderia ser diferente com termodinâmica também. O Chengel também tem um baita título de termodinâmica, né? Que é esse aqui, que além de cobrir os aspectos básicos da termodinâmica, então você vai aprender conservação da energia, vai aprender primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, como determinar propriedades de substâncias de fluidos, como determinar propriedades de gases e líquidos. Mas além disso, ele também fala de exergia e dá uma pincelada em equilíbrio de reações. É um título adequadíssimo para engenharia mecânica, muito bom para engenharia química, no que diz a parte da primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica, porém, para quem vai estudar efetivamente e está mais interessado em equilíbrio de fases e equilíbrio de reações, o que eu recomendo para você é o Koretsky. O Koretsky também existe uma versão em português circulando por aí, que também, como eu falei para você, ele também introduz a primeira lei, também fala da segunda lei. O grande diferencial do Koretsky é justamente o tratamento que ele dá para problemas de equilíbrio de fases, né? Então você vai ter uma lei de Raoult, por exemplo, em que um líquido ideal está em equilíbrio com um gás ideal. Você pode ter modelar azeótropos quando você tem um gás ideal em contato com uma solução não ideal. E ele também fala de equilíbrio líquido-líquido, quando duas fases líquidas estão em contato e transferindo massa entre si. O que é outra coisa legal? O equilíbrio de reações. Então o equilíbrio de reações aqui é bem mais aprofundado que no Chengel, certo? Então é muito interessante porque você vai estudar coisas como reações múltiplas, reações homogêneas, reações heterogêneas e assim por diante. Outro título que não dá para descartar em termodinâmica, que é bastante difundido, bastante usado aqui no Brasil, é justamente o Van Wylen, Sontag e Bornach, certo? Então essa turma aqui, esse livro aqui, ele é muito bom, né? Para termodinâmica 1, por exemplo, ele também cobre diferentes aspectos, mas eu diria que a parte de equilíbrio de fases, equilíbrio químico, ela carece um pouco de aplicação, né? Ele é muito bom para a primeira lei, segunda lei, etc, e até ciclos de vapor e assim por diante, assim como os demais que eu mostrei para vocês, porém na parte de equilíbrio de fases ele não é interessante. Finalmente, eu gostaria de fazer um comentário, todos os meus alunos já passaram por isso, já tiveram que usar um livro que eu encontrei algum tempo atrás, já tinha usado na época do mestrado, mas graças a Deus eu encontrei o livro físico algum tempo atrás. Então, se você precisa de propriedades de substâncias, né, tabelas de propriedades de substâncias, ou se você precisa determinar alguma propriedade através de métodos numéricos, métodos quantitativos, o que você tem que usar é esse livro aqui, de propriedades de gases e líquidos, certo? Então aqui você consegue determinar várias propriedades como pressão de saturação, viscosidade, calor específico, condutividade térmica e assim por diante, certo? Eu costumo brincar dizendo que se você gosta muito dos filmes da Marvel e se você assistiu ao Doutor Estranho, você sabe que o Doutor Estranho virou o Doutor Estranho depois de ler o livro de Cagliostro, né? E eu virei o Luizildo depois de ler esse livro aqui, né? E eu também tenho doutorado e também sou um pouco estranho. Então tem muitas similaridades entre mim e o Doutor Estranho. Beleza? Então, pessoal, esse foi um comentário a respeito dos livros. De novo, eu não ganho absolutamente nada para recomendar esses livros, mas o que a gente está aqui é para explicar e recomendar coisas adequadas para vocês estudarem, fazendo um bom trabalho. Beleza? Obrigado e até a próxima.